A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, acompanhe aí o nosso estudo logo após a vinheta. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o 9º estudo do Evangelho de João. E nesse estudo vamos estudar o capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 11. E o tema que eu quero trazer para os amados e para os queridos irmãos é o seguinte: matrimônio, uma condição de honra, a legitimidade da alegria e do regozijo, o infinito poder de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual está escrito, diz a epígrafe: Jesus transforma água em vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados a Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai a água e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos fazer o estudo sobre a transformação da água em vinho em um casamento em Caná da Galileia feito por Jesus. Esse aqui foi o primeiro milagre do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem comigo, vai ser um estudo surpreendente para a glória e honra do Senhor Jesus. Amados, o milagre descrito nesses versículos possui interesse especial aos olhos do crente verdadeiro. É o primeiro dos milagres realizados por Jesus durante sua vida na terra. Somos informados que com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Como os outros milagres que João foi inspirado a registrar, este foi relatado com muitos detalhes e pormenores. E também, como os demais milagres no Evangelho de João, este se encontra repleto de lições espirituais. Primeiramente, vemos através desses versículos o quanto é digno de honra
o matrimônio aos olhos de Cristo. Estar presente em um casamento foi basicamente o primeiro ato público no ministério de Nosso Senhor. O casamento não é um sacramento, como afirma a Igreja Romana. É simplesmente algo ordenado por Deus para o benefício do homem, mas uma instituição que nunca deve ser tratada com leviandade ou vista com desrespeito. O culto de casamento celebrado nas igrejas evangélicas refere-se apropriadamente ao matrimônio como uma condição de honra instituído por Deus na época da inocência do homem, simbolizando por nós a união mística entre Cristo e a Igreja. No lugar onde o laço matrimonial é pouco valorizado, a condição moral da sociedade nunca é saudável e a vida espiritual verdadeira jamais floresce. Os que menosprezam o casamento não têm a mente de Cristo. Aquele que, com seu primeiro milagre em Caná, embelezou o ato matrimonial e com sua presença o adornou, continua o mesmo hoje. O Espírito Santo inspirou o escritor da carta aos Hebreus a escrever: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus capítulo de número 13, verso de número 14. Uma coisa, entretanto, não deve ser esquecida. O casamento é um passo que influi imensamente na felicidade e no bem-estar espiritual de duas almas imortais. Por isso, nunca deveria ser assumido de maneira irrefletida, leviana e sem a devida consideração. Para um casamento ser verdadeiramente feliz, é preciso ser assumido com reverência, prudência, sobriedade e no temor a Deus. A presença e a bênção de Cristo são essenciais para um casamento feliz. Não se espera que venha a progredir a união que não dá lugar para Cristo e seus seguidores. Aprendemos ainda nesses versículos que há ocasiões em que a alegria e o regozijo são legitimamente apropriados. O Senhor Jesus Cristo sancionou com a sua presença a legitimidade de uma festa de casamento. Ele não recusou o convite para o casamento em Caná da Galileia. Eclesiastes capítulo de número 10, verso 19 diz: o festim faze-se para rir, o vinho alegra a vida. O texto de João nos mostra que Jesus deu sua aprovação a esse tipo de festa. O verdadeiro cristianismo nunca pretendeu tornar o homem um ser melancólico. Ao contrário, seu objetivo foi sempre o de prover gozo genuíno e felicidade entre os homens. É inquestionável que o servo de Cristo nada tem a ver com shows, bailes, teatros e outras diversões semelhantes que tende à frivolidade, ao desregramento e uma vida de pecado. Por outro lado, o servo de Cristo não tem o direito de entregar a Satanás e ao mundo as recreações inofensivas e atividades que promovem a reunião da família.
O crente que se retrai completamente de outras amizades e vive sobre a terra com um rosto triste, como se estivesse sempre diante de um funeral, causa realmente um prejuízo ao Evangelho. Tem um espírito jovial e bondoso, é bastante recomendável para o crente. É uma grande infelicidade para o cristianismo quando o crente não pode sorrir. Um coração alegre e uma prontidão em participar de toda recreação saudável são atividades de valor inestimável e de grande proveito para amenizar os preconceitos, remover do caminho os empecilhos e preparar o coração para o Evangelho de Cristo. Sem dúvida, o assunto que estou abordando é delicado e nenhum outro aspecto da prática cristã é tão difícil manter o equilíbrio entre o legítimo e o ilegítimo, entre o correto e o incorreto. De fato, é difícil ser ao mesmo tempo alegre e prudente. Um espírito jovial cai facilmente em frivolidades. Aceitar muitos convites para festas conduz ao desperdício de tempo e empobrece a alma. Comer e beber com frequência em companhia de incrédulos e estar com eles constantemente enfraquece e se torna um grande prejuízo à vida espiritual. Nessa área, assim como em todas as outras, o crente precisa estar alerta. Cada crente deve conhecer suas próprias limitações e seu temperamento natural e agir de modo apropriado. Alguns crentes podem ir sem risco pessoal a certos lugares que outros devem evitar. Feliz o que pode usar sua liberdade cristã sem abusá-la. É possível alguém ficar com a alma profundamente ferida ao participar de uma festa de casamento e banquetear-se com os amigos. Quanto a este assunto, podemos estabelecer uma regra áurea, cuja aplicação nos poupará muitos problemas. Cuidemos em frequentar as festas sempre no mesmo espírito do nosso Mestre Divino e jamais estejamos em lugares que não aceitaria estar. Assim como Cristo, procuremos estar sempre tratando dos negócios do nosso Pai. Lucas 2, verso 49. Assim como Ele, de boa vontade, promovemos a alegria e o regozijo, mas esforcemo-nos para que seja uma alegria isenta de pecado e, melhor ainda, que constitua a alegria do Senhor. Empenhemo-nos em ser como o sal da graça para as nossas amizades e dar uma palavra apropriada a cada pessoa com quem falamos. A sociedade em que vivemos recebe imensos benefícios quando mantemos um tom saudável em nossas conversações. Jamais nos envergonhemos de mostrar o que realmente somos e de fazer que os homens saibam a quem pertencemos e a quem servimos. Poderemos dizer: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Entretanto, se Cristo foi uma festa de casamento em Caná,
certamente há coisas que os crentes podem fazer em ocasiões semelhantes. Devem apenas lembrar que, se tiverem de ir a um lugar onde seu mestre também iria, deverão ir no mesmo espírito que ele foi. Por último, aprendemos sobre o infinito poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomamos conhecimento de um milagre que Jesus fez quando acabou vindo naquele casamento. Por um simples ato de sua bondade, ele transformou a água em vinho e assim supriu a necessidade de todos os convidados. Merece atenção especial a maneira como o milagre ocorreu. Não somos informados de qualquer ação exterior que tenha precedido ou acompanhado a realização do milagre. Não é dito que Cristo tocou os jarros com a água que seria transformados em vinho. Não lemos que tenha ordenado a água para que mudasse suas propriedades ou que tenha orado ao Pai Celestial. Ele simplesmente desejou que houvesse a mudança e ela ocorreu. Em nenhuma parte da Bíblia lemos sobre qualquer profeta ou apóstolo que tenha operado um milagre seguindo estes mesmos padrões. Jesus Cristo, que pôde fazer de tal forma uma obra tão poderosa, era o próprio Deus. É maravilhoso pensar que o mesmo infinito poder de vontade demonstrado ali pelo nosso Senhor ainda exercido em favor daqueles que creem nele. Não necessitam da presença física de Cristo para advogar a causa deles. Não há razão de ficarem deprimidos porque não vem a Cristo a interceder por eles ou por não poderem tocá-lo e abraçá-lo. A procura de proteção. Se Cristo deseja a salvação e o suprimento diário de todas as necessidades espirituais dos que lhe pertencem, estes se encontram seguros e bem cuidados, como se os estivessem vendo de perto. A vontade de Cristo é tão poderosa e efetiva quanto os atos executados por ele. A vontade daquele que disse ao Pai: a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste. E é uma vontade que tem todo o poder nos céus e na terra e que prevalece. João capítulo 17, verso 24. Felizes os que, assim como os discípulos, creem nele, que realizou esse milagre. Algum dia haverá uma festa muito maior do que a de Caná, quando o próprio Cristo será o noivo e os crentes a noiva. Uma glória mais intensa se manifestará quando Jesus reinar com seu grande poder. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso de número 9. Amém, queridos? Esse aqui é o estudo do Evangelho de João, a qual nós estudemos nesta passagem, e que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.